Contraponto Cinema está começando agora. A nossa dica da semana para você é assistir o filme que ainda está passando no cinema, O Doador de Memórias. Agora eu queria saber se o Zé Luiz gostou do filme. Gostei muito. É um filme que traz debates muito interessantes, vários debates interessantes. Embora tenha aquelas coisas que são recorrentes no cinema, nas grandes produções norte-americanas, mas que também servem para a gente debater algumas ideias interessantes, a começar pela questão da comunidade, né? O que é a comunidade, como que o cinema americano e mesmo a lógica da cultura americana tem tratando a questão do comunitarismo, do que é uma sociedade comunitária, não fundada em valores individualistas, né? O que é muito forte na cultura norte-americana. Me parece que o filme traz grandes temas, né, Zé Luiz? E a questão de como é uma comunidade é muito polarizada. E ela é apresentada a partir de uma determinada perspectiva ideológica. E o filme é uma produção americana, uma produção norte-americana, e eu acho que ele reflete muito essa ideia do que seria uma sociedade comunitarista e que está muito relacionada com um Estado autoritário e interventor, que não é uma novidade desse filme. Que já foi tema de outras obras, da literatura, né? Acho que a gente pode até comparar um pouco esse filme com outras produções, com algumas produções recentes, como um filme que a gente comentou aqui. Como é que chama, gente? Divergente. E também a gente pode comparar com algumas obras mais antigas. O que te lembra? Não, esse filme explora, eu diria até que faz algumas referências ou citações a clássicos da literatura e do cinema, como 1984. Então, 1984, aquele Estado total que controla tudo, né? E a ideia da nova língua, eu acho que é uma ideia interessante que esse filme traz, né? E que é realidade, né? Como que a gente pode controlar o pensamento por meio da linguagem e da gramática, né? E no 1984 eles criam uma nova língua onde várias palavras e logo várias ideias desaparecem. E esse filme também acontece a mesma coisa. Eu diria que é uma primeira citação. E uma segunda citação vem a obra literária do Aldous Huxley, que se transformou em vários filmes, né, muito interessantes, Admirável Mundo Novo, onde tem algumas coisas dessa sociedade também toda planejada. Até a vida, nascimento, desenvolvimento e morte das pessoas, tudo é planejado. E esse filme faz menção também a isso. Agora eu queria ressaltar justamente esse aspecto, né, de que é recorrente, isso até é uma herança daquele mundo bipolar, né, socialismo versus capitalismo, União Soviética versus Estados Unidos, onde o cinema norte-americano recorrentemente fazia sempre a menção a toda a lógica comunitária, de solidariedade, como sendo algo que anula o indivíduo, como sendo algo negativo, né? E o filme retoma isso também. Quer dizer, a crítica à comunidade, tudo que é comunitarista, tudo que é coletivo, é ruim e é ligado ao totalitarismo. E o filme faz essa conexão, né? Bom, uma coisa que eu acho que é importante nisso, que você acabou de falar, essa perspectiva de que a comunidade anula o indivíduo me parece uma inversão da noção própria de comunidade. Porque a comunidade constitui o indivíduo. Sim. E quando você vive numa sociedade desprovida de comunidades, esse indivíduo também é dessubjetivado. Ele é dessubjetivado. Por quê? Porque ele não tem essas experiências compartilhadas. Então ele vai se subjetivando casuisticamente, né? E eu acho que essa é uma questão que tem que ser muito explorada. Isso é muito legal, e há uma propaganda de que participar de comunidades é uma anulação da subjetividade. Você concorda com isso? Concordo com isso, e eu acho que é um ponto que a gente precisa lembrar, que hoje voltou todo aquele discurso anticomunista, né? Parece que com a crise grave que o capitalismo vem vivendo, né, de novo volta esse discurso anticomunista que está por aí. E uma conexão bastante equivocada entre o nazismo, que é uma ideologia de extrema-direita, né, com o comunismo ou o socialismo, que são ideologias de esquerda ou extrema-esquerda. São completamente diferentes, mas propositalmente as pessoas têm vinculado nazismo a socialismo, que não tem nada a ver, porque o nazismo só tem um nacional-socialismo, mas se você põe o título não quer dizer que seja ou tem alguma coisa a ver com o socialismo ou com o comunismo. E essa confusão, Zé Luiz, me parece propositalmente inserida nesse filme. Eu gostei muito do filme. A gente está fazendo aqui essa crítica ideológica para o telespectador ter cuidado com as conclusões que vai tirando. Porque a questão do nazismo, o filme, na verdade, não mostra uma sociedade comunista, mostra uma sociedade nazista. Nazista porque faz o controle de eugenia. Então é um dos temas que o filme traz também. O que é a eugenia, né? O telespectador lembrar, são políticas que os nazistas utilizaram, e não só os nazistas. A gente teve política de eugenia no Brasil,
na época do Dom Pedro II, né, que importou suíços para a região do Rio de Janeiro para branquear a população brasileira. Então a ideia de eugenia, que já aparece nas pesquisas genéticas, tinha um médico na Alemanha no século XIX que defendia isso, é a ideia de, entre todas as aspas possíveis, de melhoramento racial. Como se melhoramento racial, nessa perspectiva nazista, racista, né, fosse branquear a população. E a gente teve políticas de branqueamento da população brasileira e, no nazismo, políticas que eles vão chamar de melhoramento racial. E essa comunidade lá vai trabalhar com essa ideia também. Então é uma comunidade, sim, né, totalitária, nazista, que não tem nada a ver com o socialismo ou com o comunismo. Isso, aqueles que não são perfeitos devem ser descartados dessa sociedade. Isso. Agora é importante também a gente lembrar que o nazismo não inventou a eugenia. A eugenia é anterior ao nazismo. Sim, sim. Né? Inclusive, essa prática mesmo que você mencionou, como no Brasil a gente já teve um estímulo a esse tipo de prática. Já teve previsão constitucional na Constituição de 34 brasileira. Assustadoramente a Constituição de 34, que era a Constituição social, né? Traz a ideia, como atribuição do presidente da República, políticas de melhoramento racial. Né, que é um escândalo isso é um absurdo. Né? Bom, isso é realmente assustador. Zé Luiz, uma outra questão que também aparece no filme é o perigo do conhecimento. Eu acho que é uma outra grande questão que deve ser lembrada, como, e até um discurso bíblico, né, um discurso criacionista, Sim. de que o que causou o grande pecado seria o conhecimento. Na verdade, a busca do conhecimento, porque quando ele quer saber sobre todas as coisas, né, e toma da fruta que vai poder proporcionar todo esse conhecimento, ele então é punido por isso. Né? Conhecimento é assim tão perigoso. Tem uma frase do filme que é fabulosa, né? Que é justamente isso. Olha, o conhecimento é um perigo, as pessoas têm que né, aceitar as coisas como elas são, não questionar, não pensar muito. E aí tem uma frase de um personagem do filme que vai falar, olha, na verdade, o perigo é a ignorância, né, e não o conhecimento. E é o que a gente percebe mesmo, se a gente analisar toda a história da humanidade, o grande perigo é a ignorância, o fundamentalismo, é não estudar, é não conhecer. Isso é que leva a guerras, a violências mil. Né? O conhecimento, ao contrário, o conhecimento, ele, embora seja, né, difícil, seja um desafio, né, às vezes dolorido, né? E o filme mostra isso também, como conhecer determinadas coisas é um processo de dor, mas ele também é libertador. Né? E aí eu acho que o risco está na ignorância, e é fácil, é só olhar em volta para a gente ver como é que a ignorância mesmo traz violência. Né? Bom, outro grande tema que também é proporcionado por esse filme, pelo doador de memórias, é a questão de uma sociedade sem violência. E ali, acho que essa questão ela vai transitar entre a utopia de uma sociedade sem violência, né, e talvez assim a valorização daquilo que existe de mais especial no ser humano, que talvez seja o que caracteriza a sua humanidade, que é a questão das emoções. Da emoção. Né? Da o emoção. Amor, a emoção. Mais uma vez, né, trazendo essa ideia do amor, da emoção. E aí eu acho que isso vem acompanhado com uma outra ideia interessante que a gente vive também na contemporaneidade, que é essa ideia de controlar as pessoas por meio da química. Da genética e da química. Esse é um discurso que cresce e é um discurso que, não só discurso, isso é uma prática. Né? Hoje as pessoas tomam remédio, se a pessoa está calma demais, toma um remédio para ficar agitada, se está agitada demais, toma um remédio para ficar calma, né? Se não presta atenção, toma um remédio para prestar atenção. Quer dizer, é uma normalização que se faz cada vez mais das pessoas de forma violenta. Isso é um escândalo, eu acho um absurdo. Né? Tem gente que dá remédio para criança de 5 anos, 7 anos de idade, de 10 anos de idade, para criança. Criaram essa coisa do déficit de atenção e taca produto químico pesado nas pessoas. E o filme fala disso. Para elas terem um comportamento. Para as pessoas terem um comportamento padrão. Né? E é justamente a negação da diversidade. A diversidade é muito bom que as pessoas sejam diferentes. Então o filme passa por essa discussão. E aí eu acho que essa pergunta que você trouxe, que é importante, de que é possível uma sociedade sem violência? É possível, Tatiana, uma sociedade sem violência? Eu acredito que é possível. Eu luto por uma sociedade sem violência. Talvez a gente esteja procurando pelos caminhos errados. Né? Talvez a gente esteja focado na violência subjetiva, né? Que é uma discussão que no Contraponto a gente já trouxe várias vezes aqui na TV comunitária, e não na violência objetiva, que é uma violência material e que vai produzir pessoas desconectadas dessa humanidade, do amor, que é o que
É o que poderia levar a uma sociedade sem violência. Antes de encerrar, só queria lembrar que nós gravamos um programa, né, que está no site da TVC BH, né, que é um programa que fala de uma comunidade sem violência que aboliu a polícia há 10 anos, né, que foi o programa que nós fizemos sobre Marina Leda. Né? E existem sim sociedades com muito pouca violência. Né? E isso é possível, a gente construir uma sociedade sem violência depende da gente. Mas se a gente acreditar que não é possível, a gente nunca vai construir alguma coisa diferente. Né? Bom, então nosso encontro não termina aqui no Contraponto Cinema. No Contraponto Cinema a gente volta na próxima semana. Mas você pode continuar com a programação da TV Comunitária, com os outros programas, com a programação de curtas, de produções aqui de Belo Horizonte e também participar do site tvcbh.com. E aí você pode lançar suas perguntas, dar suas sugestões, interagir com a gente, nós estamos te esperando. Então até a próxima semana com mais uma dica do Contraponto Cinema.